Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, mas não é mais um. Olha, eu adoro ter um bate-papo assim com várias pessoas. Hoje nós vamos conversar com Carlos Lino. Ele é sócio fundador e COO, Chief Operating Officer da ZigPay. E também o Davi Pires, que também é sócio, CPO, Chief Product Officer da ZigPay. Puxa, muito obrigado pela oportunidade. Vocês criaram um serviço muito bacana. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Então agradeço a participação de vocês. Tem coisa interessante para a gente compartilhar aqui hoje, não é isso? Sim, com certeza. O prazer é nosso, Flávio. Muito prazer estar aqui com vocês, tá? Fazer parte desse time de entrevistados aí. Só fera, né? Entrar nesse clube. Não, muito bom, muito bom. Eu agradeço aí, eu adoro conversar com empresas inovadoras, enfim, vocês têm isso para mostrar. Então, assim, basicamente, muito resumidamente, vocês estão forte na área de entretenimento e facilitação. Eu acho que eu vou resumir assim. Mas conte um pouco a história, de onde veio a ideia da ZigPay, há quanto tempo ela está por aí, né? Como é que ela criou aí a sua ideia de serviço, né? Então, deixa a bola com vocês aí, contem um pouco para mim. Legal, deixa eu contar um pouco, que se mistura um pouco com a minha história. Eu sou executivo do mercado, tá? Mas algum tempo atrás eu tive a oportunidade de ser country manager de uma empresa de pagamentos aqui no Brasil, uma fintech americana bastante avançada, tá? E nós lançamos o primeiro cartão pré-pago multiuso, tá? Praticamente criamos a base para esse mundo de contas digitais que está surgindo há um pouco mais de 10 anos atrás. Naquele tempo a ideia de vanguarda acabou não voando muito, mas eu tive a oportunidade de ter muito contato com tecnologia inovadora de pagamentos. Foi quando surgiu os mobile apps, pagamento com NFC, pagamento com mobile, crescimento da plataforma chinesa. E como bom baiano, uma das coisas que sempre me incomodou foram as experiências negativas que a gente tem em eventos em bares, tá? Naquele momento que você está ali para se divertir, que você está com seus amigos, você tem que pegar uma fila para pagar na hora de ir embora, você tem que fazer o que a gente chama da via crucis no evento, que é cruzar todo o evento para poder chegar no caixa, chegar no bar e desperdiçar aquele tempo seu ali de divertimento com uma grande dor. E daí veio justamente a ideia da ZigPay, de resolver esses problemas e criar uma experiência melhor para os três stakeholders aí dessa indústria, né, que são os usuários finais, os clientes, né, que pagam a conta, os donos, os produtores de eventos, os donos de bares, e também a turma que trabalha ali, porque é um ambiente adverso, né, você está trabalhando à noite, virando noite, chegando de madrugada em casa, longos turnos, não é fácil, tá? Então a gente criou também toda uma estrutura de tecnologia apropriada para essas pessoas usarem da forma correta. Eu entendo que o Davi tem aí a experiência do desenvolvimento, não é isso, Davi? Você é o mago da codificação, ou pelo menos a sua empresa, a sua parte da empresa faz isso, né? Como é que foi a tua colaboração aí na concepção e criação do produto? Bacana. Queria ser mago, mas ainda não cheguei nesse nível. Eu comecei a empreender mais novo, comecei a empreender com 19 anos e eu fundei uma software house na Bahia, chamada Cubos. É um grupo econômico hoje, tem uma software house e um venture studio. A gente investiu em 8 empresas, tem um pouco mais de 100 colaboradores lá em Salvador e causou um impacto bem bacana. Tenho muito orgulho do que a gente fez lá no cenário baiano. E desde que eu comecei a Cubos, eu sempre falava que eu queria criar um aplicativo que fosse um essential, né? Um aplicativo que fosse essencial a pessoa ter no celular dela. Se ela não tivesse, ia dificultar muito a vida dela, não ia ser tão bacana quanto quem tivesse. Como vários aplicativos que a gente tem hoje, o WhatsApp, por exemplo, todo mundo precisa ter para conseguir viver na sociedade. E aí, eu falava muito sobre isso. Em 2016, Carlos tinha acabado de ter a ideia da ZigPay, tinha acabado de ter esse estalo, esse insight. E quando ele falou comigo, eu me apaixonei instantaneamente pela ideia. Eu falei, esse aqui pode ser um aplicativo que pode se tornar um essential. Mergulhei de cabeça na ideia. Na época, Carlos teve, seria apenas um aplicativo para facilitar no pagamento do dia de sair da balada. E eu comecei a estudar muito mercado, fazer muito estudo de campo, e a gente viu que tinha oportunidade para ser muito mais, né? Para desenvolver não só um produto para o cliente final, mas realmente um produto que abarcasse toda a linha, né, de consumo, toda a jornada de consumo do cliente final, dentro de um bar, de uma balada, de um restaurante, de um festival. Saí da parte operacional da Cubos, né, e aí fundei junto com o Carlos a ZigPay,
no começo de 2017, a gente estava operacional com o nosso primeiro produto, e desde então aí tem sido uma jornada bem bacana, que ainda estamos no começo. Olha, a ideia que vocês tiveram é realmente muito legal, porque, bom, os meus cabelos, não que os cabelos brancos sejam motivo para isso, mas eu não sou um frequentador tão contumaz de baladas hoje em dia, sou mais sossegado. Mas se tem uma coisa que é muito desconfortável, é aquele momento de você, na madrugada, querer ir embora, querer ir para casa, enfrentar aquelas filas gigantes, né? A conferência, o cara pega, tem que aquela comanda de papel, tem coisa mais antiquada do que ficar marcando, laticando o que você bebeu, o que você não bebeu. E o que vocês criaram, obviamente, manda isso tudo por terra, né? Então, explica um pouco melhor como que é a operação, porque existe um lado do serviço que é esse que o cliente vê, e tem um outro lado que a gente vai falar depois. Olha, tem muita coisa para a gente falar aqui. Bacana. Desde o começo, né, nossa ideia da Zig foi capturar a jornada do cliente por onde ele quisesse se divertir, né? Então a gente atende bar, a gente atende balada, a gente atende feira, festival, evento. Então são muitas jornadas diferentes que a gente tem e a gente tenta dar um serviço de excelência em todas elas. E aí, dentro desses dois, tem dois grandes modelos que a gente atende, né? Um que é o pós-pago. Então é quando você vai num bar, quando você vai num restaurante, numa balada, em que você pega um cartão de consumo no começo, com um recepcionista, com uma caixa, e cadastra o seu CPF nele, você vai consumindo, e no final você consegue pagar aquela sua conta no caixa. Você tem também a experiência pré-paga, que é geralmente quando você vai no evento, e você carrega esse cartãozinho, você coloca um crédito nele, e você vai consumindo, certo? Esse saldo que você colocou. Nas duas experiências, o que a gente criou foi também um aplicativo que o cliente consegue cadastrar o cartão de crédito nesse aplicativo, e esse aplicativo vincula automaticamente o cartão de crédito dele com esse cartão de consumo. Então ele vai conseguir consumir, certo? Nesse cartão de consumo como se estivesse usando um saldo, como se tivesse para pagar no final, mas ele não precisa passar em nenhuma fila de pagamento. Automaticamente a gente já paga aquilo e ele pode ir embora realmente sem fricção. Não, puxa vida. E como é que tem sido a aceitação dos estabelecimentos? Eu sei que o momento foi meio tempestuoso esse último ano e meio, né? Até é importante vocês comentarem um pouco sobre isso, mas como é que foi o processo de vocês apresentarem e a percepção das casas noturnas, do estabelecimento de show, né? Como é que foi essa experiência? Eu tenho muita curiosidade de saber. Graças a Deus, Flávio, a gente tem tido bastante sucesso, tá? E hoje a gente consegue mostrar com números, né, os ganhos que a gente traz para as operações dos nossos clientes. No início era um pouco mais difícil. A gente apresentava, a gente fazia aposta, tá? Olha, a gente vai gerar... Porque basicamente a gente troca todo o processo de como as coisas eram feitas, tá? Todo o operacional novo. E essa troca tem impacto, lógico, normal, na brigada, na forma como as coisas funcionam, mas hoje a gente consegue demonstrar para os nossos clientes, olha, fazendo dessa nova forma, você tem um ganho de produtividade da sua brigada de garçom de 30%, coisa simples, porque o garçom está ali para vender, não está ali para ir buscar produto, não está ali para ficar digitando coisa no totem, tá? A gente consegue melhorar a sua operação de barman, a gente consegue trazer mais controle e consegue ajudar você a entender melhor o seu cliente, tá? E a melhorar a sua oferta. Então... graças a Deus, inclusive, pós-pandemia, a gente está tendo muito sucesso, está tendo uma entrega muito bacana, tá? A gente gosta muito dos nossos clientes, a gente fica muito próximos deles, porque a gente tem isso no nosso DNA, tá? Que é ajudar nossos clientes a performarem melhor, a criarem experiências melhores e, claro, a terem um melhor resultado. Puxa vida, mas além disso, eu entendi que tem todo esse lado cujo o benefício é muito sensível, né, muito perceptível na experiência. A experiência do consumidor é muito importante, mas tem todo um lado de bastidor. Esse lado de bastidor eu achei fascinante, né, em termos de municiar o dono dos estabelecimentos com um ferramental riquíssimo para aprimorar o negócio dele. É isso? Isso aí, o nosso mago aqui é o responsável, né? Exato. Na verdade, Flávio, eu tenho até esse problema quando o pessoal chega na minha equipe, né, de produto e tecnologia. Que o pessoal olha para a Zig de fora, acha que é só um cartãozinho ali que está contando o consumo e vai pagar no final. Só que é muito mais do que isso. A gente tem controle de estoque, performance de funcionário, tem toda a parte de CRM, promoções, BI, gestão de bônus, gestão de consumação, lista, entrada, bilheteria. É muita coisa que a gente tem dentro do sistema,
Porque nossa proposta é que o dono do estabelecimento ele resolva a vida dele toda dentro do nosso sistema. Ele não precisa ficar usando várias ferramentas. Uma ferramenta para gestão de estoque, uma ferramenta para bilheteria, uma ferramenta para consumo. A gente consegue resolver a vida dele dentro da ZigPay, certo? Então, a gente construiu toda essa ferramenta. Então, por exemplo, uma parte muito legal, promoções junto com o BI. O cara conseguir entender, né, onde que está o consumo dele, qual é o produto dele que tem a maior margem, quem são os melhores clientes, qual promoção que ele tem que fazer para que o cliente dele consiga consumir mais. Carlos aqui também, quando você me chama de mago da tecnologia, Carlos é o mago do BI. Ele criou várias análises muito bacanas para os nossos clientes, alguns conceitos novos que ele criou, como, por exemplo, drink stickness, né, que é a probabilidade de uma pessoa se manter naquele drink. E aí a gente percebeu que quando a pessoa toma um drink mais premium, toma um drink mais... faz um scale-up, que a gente chama de bebida, ele não retorna. Então a gente incentiva muito nossos clientes a fazer uma promoção no começo do evento, no começo da festa, de um drink um pouco mais bacana. E isso aumenta muito o consumo dele, aumenta muito o faturamento, e as pessoas também terminam conhecendo novos drinks, terminam tendo uma experiência mais bacana, que recebe algumas promoções individualizadas para elas. Então, realmente existe toda uma barreira, toda uma plataforma por trás do que é esse cartãozinho de consumo. Tá, e eu queria fazer um comentário sobre o BI, que é algo que fez parte do nosso aprendizado, tá, Flávio? A gente montou uma super plataforma de BI, tá? E no final do dia, o que a gente descobriu é que nosso cliente não precisa de uma super plataforma de BI, tá? Ele precisa responder perguntas mais simples. Então a gente está chamando disso do nosso BI 2.0. Porque assim, como é que eu trago mais gente para o meu bar na terça-feira, que é o dia que eu tenho menos movimento? Tá? Que tipo de promoção funciona melhor para o meu tipo de público? Tá? Entendi. Quais são os produtos que fazem sentido e são mais lucrativos eu preciso incentivar ou não? Então a gente agora está indo para um modelo que a chama do BI 2.0, que é um BI pronto para ação, né? O Ready to Action, tá? Que vai pegar aquela informação e já vai dar aquele cliente a ter resultados palpáveis, tá? Isso é um movimento muito bacana que a gente está justamente agora na fase de construção. Não, eu estou entendendo, puxa vida, vocês vão descrevendo, as coisas vão acontecendo na minha cabeça aqui. A impressão que me dá é que no passado, um dono de estabelecimento, tivesse ele lá um DJ bacana, uns drinks gostosos, era suficiente, era realmente uma experiência boa. Só que hoje em dia, para você aprimorar essa experiência, você tem que usar os dados que estão disponíveis, né? Que é o favor. Agora, um dono de estabelecimento, ele jamais vai ser um cara que vai pilotar um BI. Então você tem que fornecer os modelos de análise prontos para ele consumir. É como se fosse os modelos de BI são os drinks que ele oferece. Vamos fazer uma analogia de uma certa forma. Exatamente. E tem muita coisa que a gente descobriu no caminho, que é tipo, ter uma curva de oferta apropriada, e por incrível que pareça, tá? Parece com a curva econômica que a gente conhece. Ter uma estrutura apropriada para ajudar ele a medir a performance da brigada dele, de como ele pode melhorar, e a gente tem vários casos que a gente já aplicou isso. Vou dar um exemplo simples aqui. A gente descobriu num grande evento de um parceiro nosso que na hora do pico de vendas a brigada dele de caixas saía para jantar, tá? E ninguém tinha acompanhado isso. A gente falou, não, olha, cadê? Porque nessa hora aqui eu não tenho 100% do meu time produzindo, que é justamente no pico da sua operação. Entendeu? Coisas simples, mas que você precisa criar as ferramentas para ajudar ele a gerir melhor e entender melhor o negócio dele. Porque são negócios, novamente, muito complexos, tá? Por incrível que pareça, ali você olhando de fora. Uma coisa muito importante que você falou, Flávio, com relação aos nossos últimos 1 ano e meio, 2 anos aí, né? Foi muito difícil para a gente, tá? Foi muito difícil tudo que a gente passou aqui na empresa. Só que a gente está saindo muito mais forte, né? Do outro lado, a gente realmente enxugou, a gente conseguiu trabalhar em cima de diversos novos produtos para facilitar o pagamento à distância, facilitar o consumo. E aconteceram 2 fenômenos muito interessantes agora, né? Primeiro, as pessoas, durante essa pandemia, elas deram muito mais valor, estão dando muito mais valor a experiências e a momentos do que ao material. Até por questão também de saúde mental, isso foi muito falado durante a pandemia, e todos os estudos que saíram mostram que o que as pessoas mais estão sentindo falta é de sair, de ir para a rua, de ir para a festa, de ir para os bares e consumir junto com seus amigos e ter experiências de entretenimento. Então, o que se fala é que a gente vai ter de 3 a 4 vezes mais eventos em 2022 do que a gente teve em 2019. Então, vai ser realmente um boom de eventos e estabelecimentos que vai ser muito bacana, e a gente vai estar aqui para participar também desse boom, que vai ser o oposto do que a gente sofreu no último ano. E a outra coisa que aconteceu
o segundo fenômeno foi todo mundo enxugou muito custo. Causou isso, né? Pô, todo mundo não sabe o que é que vai acontecer no dia seguinte, criou um clima de certeza, então todo mundo reduziu muito o custo. E quando você dá muita informação para o cliente, o nosso cliente, né, o dono do estabelecimento, o dono do evento, ele consegue reduzir o custo dele, porque ele sabe onde que ele está gastando mais, onde é que ele está tendo perda, então ele consegue usar essas informações que a gente está dando para ele para reduzir esses custos deles. Então vai ser um momento agora muito importante da gente trazer tecnologia para esses nossos clientes. Não, muito bom. Ou seja, vocês estão se preparando para a festa. Estão se preparando para um novo momento de festa. Justo, né? Está todo mundo aí realmente querendo espairecer, ficar 1 ano e meio praticamente confinado, não exatamente confinado, mas sem poder encontrar pessoas, interagir, né, dar gargalhada, beber em torno de uma mesa, né, vai fazer muita falta. Puxa vida, e eu tenho muita vontade da gente voltar a conversar uns pares de meses para frente aí, já nesse momento, né, para vocês me contarem essa história. Vamos voltar a conversar mais para frente? Vamos contar essa nova história lá na frente? Com certeza. Muito bacana. Com certeza. E de preferência, pessoalmente, tomando um café ao vivo com vocês. Que tal? Com certeza, com certeza. Se você está animado, imagina a gente, Flávio. Exato. Uma coisa que vocês esqueceram de contar, e agora eu vou provocar, só para a gente encerrar a nossa conversa, o nome da empresa tem um motivo e é um motivo que eu não sabia. Não vamos terminar esse papo sem vocês falarem o porquê do ZigPay, né? Não, isso é uma história bem bacana, né? Como bons baianos, né? Todos os founders da empresa são baianos, a empresa nasceu na Bahia. Na Bahia, quando você quer escapar de alguma coisa, dá um zig, dá uma capoeira, a gente fala, pô, vai lá e dá um zig. Você quer fazer uma noite escondida com os amigos, a gente chama do Zig Night. E o ZigPay é justamente para isso, tá? Para resolver esse problema. Vamos dar um zig na fila, vamos dar um zig na experiência ruim. Vamos dar um zig na baixa produtividade, tá? Então foi um nome muito feliz, eu diria. Maravilha. Não, isso não encerra a nossa conversa. Gostaria de conversar mais, mas a gente tem um tempo pré-definido aqui. Por isso que eu já falei que a gente vai falar mais e vamos ter nosso Zig Papo mais para frente. Vamos ter uma nova conversa para contar essas histórias. Fechado? Combinado. Fechado e tem muita história daqui para lá para te contar. Prazer, obrigado, hein? Não, maravilha. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Carlos Lino. Ele é sócio fundador e COO, e o Davi Pires, que é sócio e CPO da ZigPay. Muito obrigado, fiquem bem e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Obrigado, tchau, tchau.